UEFA Europa League, a antiga Copa UEFA. Todos os seus campeões de 1972, na sua primeira edição, até 2022, a última edição realizada até hoje. Mas antes, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para o canal. Então chega de enrolação e bora pro vídeo ver todos os grandes campeões da Copa UEFA, atual UEFA Europa League. A primeira edição da Copa UEFA foi realizada na temporada 71-72, com a grande final entre ingleses. Os ingleses do Wolverhampton contra os ingleses do Tottenham Hotspur. No primeiro jogo, realizado na casa do Wolverhampton, vitória do Tottenham por 2-1. No jogo de volta, na casa do Tottenham, empate por 1-1 e o Tottenham se tornava o primeiro campeão da Copa UEFA. A segunda edição da Copa UEFA foi na temporada 72-73, com a grande final entre Liverpool da Inglaterra e Borussia Mönchengladbach da Alemanha. O Liverpool venceu o primeiro jogo em casa por 3-0. No jogo de volta, o Borussia Mönchengladbach venceu por 2-0 e o Liverpool, por ter feito um gol a mais, se tornou campeão da Copa UEFA de 1973, conquistando assim o seu primeiro título. A terceira Copa UEFA foi realizada na temporada 73-74, com a grande final entre o Tottenham Hotspur versus Feyenoord da Holanda. Após um empate na Inglaterra por 2-2, o Feyenoord venceu na Holanda por 2-0, conquistando assim sua primeira Copa UEFA. Copa UEFA 74-75. A grande final foi entre Borussia Mönchengladbach e Twente da Holanda. Após o empate por 0-0 na Alemanha, o Twente perdeu de goleada por 5-1 em casa para o Borussia Mönchengladbach, que conquistou assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 75-76. A grande final foi entre Liverpool na Inglaterra e Clube Brugge da Bélgica. No primeiro jogo, na Inglaterra, vitória do Liverpool por 3-2. No jogo de volta, na Bélgica, empate em 1-1 e o Liverpool conquistava assim seu segundo título da Copa UEFA. Temporada 76-77. A grande final foi entre Juventus e Atlético de Bilbao da Espanha. Após uma vitória em casa por 1-0, a Juventus foi à Espanha e perdeu por 2-1 para o Atlético de Bilbao. Por ter feito um gol fora de casa, a Juventus conquistava assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 77-78. A grande final foi entre os franceses do Bastia contra os holandeses do PSV. No primeiro jogo na França, empate em 0-0. No jogo de volta, na Holanda, vitória do PSV por 3-0 e conquistando assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 78-79. A grande final foi entre o Estrela Vermelha da Iugoslávia contra os alemães do Borussia Mönchengladbach. Após empate em 1-1 na Iugoslávia, no jogo de volta, o Borussia na Alemanha venceu por 1-0, conquistando assim o seu segundo título da Copa UEFA. Temporada 79-80, final entre alemães, entre os alemães do Borussia Mönchengladbach versus os alemães do Eintracht Frankfurt. No primeiro jogo na casa do Borussia, vitória do Borussia por 3-2. No jogo de volta em Frankfurt, o Eintracht venceu por 1-0, conquistando assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 80-81, final entre os ingleses do Spichtal versus os holandeses do AZ Alkmaar. No primeiro jogo na Inglaterra, vitória do Spichtal por 3-0. No jogo de volta na Holanda, vitória do AZ Alkmaar por 4-2 e o Spichtal foi grande campeão no saldo de gols. Temporada 81-82. A final foi entre suecos e alemães, entre os suecos do Gothenburg versus os alemães do Hamburgo. No primeiro jogo realizado na Suécia, vitória do Gothenburg por 1-0 e na Alemanha nova vitória, dessa vez de goleada por 3-0 e o Gothenburg conquistava assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 82-83, final entre belgas e portugueses. No primeiro jogo realizado na Bélgica, o Anderlecht venceu o Benfica por 1-0 e no jogo de volta em Portugal, empate em 1-1 e o Anderlecht conquistava assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 83-84, final entre o belga Anderlecht versus o inglês do Tottenham. No primeiro jogo na Bélgica, empate por 1-1. No jogo de volta na Inglaterra, novo empate que levou à disputa de pênaltis. E na disputa de pênaltis, o Tottenham levou a melhor, vencendo por 4-3, conquistando assim o bicampeonato da Copa UEFA.
Temporada 84-85, grande final entre húngaros e espanhóis. Os húngaros do Videoton versus os espanhóis do Real Madrid. No primeiro jogo realizado na Hungria, vitória do Real Madrid por 3-0. No jogo de volta na Espanha, vitória do Videoton por 1-0 e o Real Madrid conquistava assim seu primeiro título da Copa UEFA no saldo de gols. Temporada 85-86, grande final entre o Real Madrid da Espanha versus o Colônia da Alemanha. O primeiro jogo realizado na Espanha, goleada do Real Madrid por 5-1. No jogo de volta na Alemanha, vitória do Colônia por 2-0. O Real Madrid conquistava assim o bicampeonato da Copa UEFA. Temporada 86-87, final entre suecos e escoceses. Os suecos do Gothenburg versus os escoceses do Dundee United. No primeiro jogo realizado na Suécia, vitória do Gothenburg por 1-0. Já no jogo de volta, realizado na Escócia, empate em 1-1 e o Gothenburg conquistava assim seu segundo título da Copa UEFA. Temporada 87-88, final entre espanhóis e alemães. Os espanhóis do Espanyol versus os alemães do Bayer Leverkusen. No primeiro jogo realizado na Espanha, vitória do Espanyol por 3-0. No jogo de volta na Alemanha, o Bayer Leverkusen devolveu o placar por 3-0 e na disputa de pênaltis deu Bayer 3-2, conquistando assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 88-89, grande final entre italianos e alemães. Os italianos do Napoli contra os alemães do Stuttgart. Primeiro jogo realizado na Itália, vitória do Napoli por 2-1. No jogo de volta realizado na Alemanha, empate em 3-3 e o Napoli conquistava assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 89-90, final entre clubes italianos. Os italianos da Juventus contra os italianos da Fiorentina. No primeiro jogo em Turim, vitória da Juventus por 3-1. No jogo de volta em Florença, empate em 0-0 e a Juventus conquistava assim seu segundo título de Copa UEFA. Temporada 90-91, novamente italianos na grande decisão. Os italianos da Internazionale versus os italianos da Roma. No primeiro jogo em Milão, vitória da Inter por 2-0. No jogo de volta em Roma, Roma venceu por 1-0 e a Inter conquistou assim seu primeiro título da Copa UEFA. Copa UEFA, temporada 91-92. Na grande final, os italianos do Torino contra os holandeses do Ajax. No primeiro jogo em Turim, empate em 2-2. Jogo de volta na Holanda, empate em 0-0 e o Ajax conquistava assim seu primeiro título com gol fora de casa. Temporada 92-93, finais entre alemães e italianos. Os alemães do Borussia Dortmund versus os italianos da Juventus. No primeiro jogo na Alemanha, vitória da Juventus por 3-1. No jogo de volta na Itália, nova vitória da Juve, dessa vez por 3-0, e a Juventus conquistava assim seu terceiro título da Copa UEFA. Temporada 93-94, final entre austríacos do Salzburgo versus italianos da Internazionale de Milão. Na grande final, no primeiro jogo na Áustria, vitória da Inter por 1-0. No jogo de volta em Milão, nova vitória da Inter e a Inter conquistava assim seu bicampeonato da Copa UEFA. Temporada 94-95, novamente italianos na grande decisão. Os italianos do Parma versus os italianos da Juventus. No primeiro jogo em Parma, vitória do Parma por 1-0. No jogo de volta na casa da Juventus, empate em 1-1 e o Parma conquistava assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 95-96, final entre alemães e franceses. Os alemães do Bayern de Munique versus os franceses do Bordeaux. No primeiro jogo na Alemanha, vitória do Bayern por 2-0. No jogo de volta na França, nova vitória do Bayern, dessa vez por 3-1. E o Bayern conquistava assim seu primeiro título da Copa UEFA. Temporada 96-97, final entre alemães e italianos. Os alemães do Schalke 04 versus os italianos da Internazionale de Milão. No primeiro jogo, realizado na Alemanha, vitória do Schalke por 1-0. No jogo de volta em Milão, vitória da Inter por 1-0, que levou à disputa de pênaltis. Na disputa por pênaltis, deu os alemães por 4-1 e o Schalke conquistava assim sua primeira Copa UEFA.
Temporada 97-98, nova final entre italianos, os italianos da Lazio versus os italianos da Internazionale de Milão. Dessa vez com uma mudança no regulamento. Dessa vez a final seria em jogo único, em final pré-definida com antecedência. E na grande decisão deu Internazionale 3-0 na Lazio e a Internazionale conquistava assim seu terceiro título de Copa UEFA. Temporada 98-99. A grande final foi entre os italianos do Parma versus os franceses do Olympique de Marseille. A grande decisão deu Parma 3-0, conquistando assim seu segundo título da Copa UEFA. Temporada 99-2000. A grande decisão foi entre os turcos do Galatasaray versus os ingleses do Arsenal. Na grande decisão, empate por 0-0, que levou aos pênaltis, e o Galatasaray levou melhor, vencendo o Arsenal por 4-1, conquistando assim sua primeira Copa UEFA. Temporada 2000-2001. A grande decisão foi entre o Liverpool da Inglaterra versus o Alavés da Espanha. Na grande decisão, um jogo de muitos gols, e o Liverpool venceu o Alavés por 5-4, conquistando assim seu terceiro título de Copa UEFA. Temporada 2001-2002. A decisão foi entre os holandeses do Feyenoord versus os alemães do Borussia Dortmund. Na grande decisão, deu Feyenoord 3-2, conquistando assim seu segundo título de Copa UEFA. Temporada 2002-2003. A final foi entre os portugueses do Porto versus os escoceses do Celtic. E deu Porto na grande decisão 3-2, conquistando assim sua primeira Copa UEFA. Temporada 2003-2004. A grande decisão foi entre os espanhóis do Valência versus os franceses do Olympique de Marseille. Na grande decisão deu Valência 2-0, conquistando assim sua primeira Copa UEFA. Temporada 2004-2005. A grande decisão foi entre os portugueses do Sporting versus os russos do CSKA Moscou. E deu CSKA 3-1, conquistando assim sua primeira Copa UEFA. Temporada 2005-2006. Confronto entre espanhóis do Sevilha versus os ingleses do Middlesbrough. E deu Sevilha 4-0, conquistando assim sua primeira Copa UEFA. Temporada 2006-2007. Uma final entre espanhóis, os espanhóis do Sevilha contra os espanhóis do Espanhol. Na grande decisão, empate por 2-2, e nos pênaltis deu Sevilha 3-1, conquistando assim seu bicampeonato da Copa UEFA. Temporada 2007-2008. Final entre os russos do Zenit de São Petersburgo versus os Rangers da Escócia. E na decisão deu Zenit 2-0, conquistando assim sua primeira Copa UEFA. Temporada 2008-2009. A grande decisão foi entre os ucranianos do Shakhtar Donetsk versus os alemães do Werder Bremen. E deu Shakhtar 2-1 na grande decisão, conquistando assim sua primeira Copa UEFA. Temporada 2009-2010, quando a Copa UEFA muda de nome, passa a se chamar UEFA Europa League. E a grande decisão foi entre os espanhóis do Atlético de Madrid versus os ingleses do Fulham. E deu Atlético 2-1, conquistando assim sua primeira UEFA Europa League. Temporada 2010-2011, final portuguesa, entre o Porto e o Sporting Braga. E deu Porto 1-0, conquistando assim seu segundo título de UEFA Europa League. Temporada 2011-2012, final entre espanhóis, os espanhóis do Atlético de Madrid versus os espanhóis do Atlético Clube Bilbao. E deu Atlético de Madrid 3-0, conquistando assim seu segundo título de UEFA Europa League. Temporada 2012-2013, final entre os portugueses do Benfica e os ingleses do Chelsea. Na grande decisão deu Chelsea 2-1, conquistando assim seu primeiro título de UEFA Europa League. Temporada 2013-2014, final entre os espanhóis de Sevilha e os portugueses do Benfica. Após um empate em 0-0, a decisão por pênaltis deu Sevilha 4-2, conquistando assim seu terceiro título de Copa UEFA Europa League. Temporada 2014-2015, final entre os espanhóis de Sevilha versus os de Dnipro da Ucrânia. E deu Sevilha 3-2, conquistando assim seu quarto título de UEFA Europa League. Temporada 2015-2016,
Uma grande final entre Liverpool da Inglaterra e Sevilha da Espanha. E deu Sevilha 3-1, conquistando assim seu 5º título de UEFA Europa League. Temporada 2016-2017. Final entre os holandeses do Ajax versus os ingleses do Manchester United. E deu Manchester 2-0, conquistando assim sua primeira UEFA Europa League. Temporada 2017-2018. Grande final entre os franceses do Olympique de Marseille versus os espanhóis do Atlético de Madrid. E deu Atlético de Madrid 3-0, conquistando assim seu 3º título de Copa UEFA Europa League. Temporada 2018-2019. Grande decisão entre Chelsea e Arsenal, final inglesa. E deu Chelsea 4-1, conquistando assim seu 2º título de Copa UEFA Europa League. Temporada 2019-2020, final entre espanhóis de Sevilha e os italianos da Internazionale de Milão. E na grande decisão deu Sevilha 3-2, conquistando seu 6º título de UEFA Europa League. Temporada 2020-2021, decisão entre os espanhóis do Villarreal versus os ingleses do Manchester United. Após o empate em 1-1 no tempo normal, nos pênaltis, o Villarreal venceu o Manchester por 11-10, conquistando assim seu 1º título de UEFA Europa League. Temporada 2021-2022. A grande decisão foi entre os alemães do Eintracht Frankfurt e os escoceses do Rangers. Após empate em 1-1, o Eintracht Frankfurt venceu por 5-4 nos pênaltis, conquistando assim seu bicampeonato da UEFA Europa League. Os grandes campeões: Sevilha, 6 conquistas. Internazionale de Milão, Juventus, Liverpool e Atlético de Madrid, cada um com 3 títulos. Com 2 títulos temos o Borussia Mönchengladbach, o Tottenham, o Real Madrid, o Feyenoord, o Gothenburg, o Parma, o Porto, o Chelsea e o Eintracht Frankfurt. Com 1 conquista temos o Napoli, o Zenit, o Manchester United, o Bayer Leverkusen, o Shakhtar Donetsk, o Bayern de Munique, o Ajax, o PSV Eindhoven, o Villarreal, o Ipswich Town, o Anderlecht, o Schalke 04, o Valência, o Galatasaray e o CSKA Moscou. Esses são os grandes campeões da UEFA Europa League, antiga Copa UEFA. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com geral.